Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de junho de 2011, segunda-feira. O verbete é 1973, 7 páginas, 52 logias, 17 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximos. O tema é cotejo, filosofia, holofilosofia. A especialidade é a cogniciologia. Quem redigiu o verbete é o especialista aqui, o Arlindário, professor Arlindo, que está ali assessorado hoje pela professora a doutora Rosa. De modo que vocês têm aí, pode enfrentar a situação. Agora, definição. O cotejo filosofia, holofilosofia, o ato é efeito de comparar a filosofia com a holofilosofia, esta constituindo o conjunto de todos os conhecimentos multidimensionais desenvolvidos conforme estudo sistemático, técnico e paratécnico, fundados na cosmoética e universalismo da conscienciologia, para a compreensão e aplicação das realidades do cosmos, e aquela sendo a disciplina metafísica não científica, generalista e especulativa, investigando, questionando e elaborando conhecimentos acerca de modelos e métodos teóricos, servindo, notadamente, suporte aos interesses materialistas de todos os matizes. As comparações entre a filosofia da ciência e a holofilosofia da conscienciologia, o gap entre o conteúdo convencional envelhecido da filosofia e o consciencial avançado da holofilosofia, as dissimetrias entre o conhecimento convencional diminuto e o holoconhecimento consciencial extenso. As associações de ideias cosmovisionais, ou monovisionais da filosofia, versus as cosmovisionais da holofilosofia. O dicionário pessoal analógico servindo para a filosofia e para a holofilosofia. Olha, eu li só um trecho, tem muito mais, tem mais de 20 linhas a fatologia. Agora, na divisão da argumentologia tem a seção caracterologia com 12 comparações realistas quanto ao posicionamento da filosofia ante ao da holofilosofia. Na remissiologia dos 15 itens nós destacamos cosmovisiologia, cotejo filósofo conscienciólogo, crescendo helenismo conscienciologia, pares epistemologia e princípio filosófico. Frase enfática. O grande salto evolutivo entre o pensamento unidimensional, obsoleto, e a pensanidade multidimensional cosmovisiológica, contemporânea, inédita, configura o cotejo filosofia, holofilosofia. Você admite estar os princípios do pensamento filosófico convencional superados, se comparados aos princípios holofilosóficos de excelência da conscienciologia? Que princípio você vivencia na teática do dia a dia? Os filosóficos ou os holofilosóficos? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 11 itens. Agora, questionamento. No livro Projeções da Consciência, capítulo 57, lição de fraternidade, página 187, quinta linha do terceiro parágrafo, me deparei. Tudo em seu ego transpirava harmonia e bem-estar. No entanto, daqui a pouco, viria a saber no íntimo, sofria. Tinha compaixão pela dor humana. Fiquei em dúvida, pois o senhor sempre fala que os serenões não tomam partido, são gélidos, sem emoções. Poderia me esclarecer? Sim, eles não mostram as emoções que eles têm. São pior do que em inglês. Mas agora, lá no fundo, eles sentem os erros das pessoas. Eles passam por isso. Mas eles, na verdade, não sofrem também com isso. Eles percebem, sentem a situação. Então, o que eu quero dizer é sofrer. Eles vivenciam aquilo, sabem o que é que tem, mas eles não sofrem lá no fundo com esse processo. Isso tudo é um processo semântico, é o problema da gente falar. Agora, para o verbetógrafo Arlindo,
Explique-nos o seu acentuado gosto pela filosofia, desde quando surgiu. Nesse cotejo filosofia, holofilosofia, poderíamos incluir Enciclopédia de Diderot e outros filósofos que confeccionaram e apoiaram a Enciclopédia, publicada entre 1751 e 1780, com 35 volumes. Haveria relação entre os filósofos gregos, franceses atuais que participam ativamente da Enciclopédia da Conscienciologia, embora com enfoques tão diferentes? Bom, primeiro, ele perguntou várias coisas. Quer dizer, o meu interesse pela filosofia é o interesse, é lógico, do raciocínio lógico, da razão. Agora, é lógico que o interesse maior agora, o próprio Verbete está dizendo isso, é com a holofilosofia, que é mais ampla. A filosofia é bem restrita, quando comparada com a holofilosofia, em função da multidimensionalidade, da cosmoética, da cosmovisão, que a cosmovisão da holofilosofia é bem mais ampla do que da filosofia. Agora, a questão lá do Diderot e outros aspectos mais do iluminismo, né? A questão é que esse verbete ele já está até extenso, mas não vejo problema em até acrescentar alguma coisa, mas é que ele pegou os fundamentos da filosofia com a filosofia, né? De uma maneira assim até extensa. Tem uma fatologia aqui grande, ele tem 7 páginas. Se fosse acrescentar alguma coisa mínima aí, mas que depois eu vou dar uma estudada com a Rosa Nader, se cabe. Agora, se for acrescentar, eu gostaria que a pessoa que está colocando isso mandasse alguma sugestão de como colocar isso. Agora, tem mais coisas que ele perguntou que eu não peguei direito. Ele perguntou um monte de coisa. Ele quer saber sobre a enciclopédia publicada, se eles apoiaram isso aí, e se haveria relação entre os filósofos gregos, franceses e os atuais que participam da enciclopédia. Olha, a filosofia grega, ela influenciou em tudo da filosofia. Quando houve vamos dizer, começou a haver renascimento da filosofia no Ocidente, ela se baseou na Grécia Antiga. Então, são os comentários sobre Aristóteles, Sócrates, tudo. E depois eles, inclusive, durante o fim da Idade Média, que foram traduzidos esses textos, isso aí não existia antes, e foram traduzidos pelos filósofos cristãos. Mas eles traduziram de todos os escritos árabes sobre os filósofos. Os árabes é que deram início, os árabes da época, um pouco antes desse fim da Idade Média, que começaram a estudar toda a filosofia grega, e isso aí tudo foi traduzido aí do árabe. E isso aí é que impulsionou o nascimento, inclusive, da Revolução Científica Moderna. Isso influenciou os filósofos como por exemplo, Descartes e outros filósofos, e os próprios filósofos lá da Inglaterra, como Bacon, e depois outros mais, que os da Inglaterra lidaram muito com o experimentalismo, né? com a parte empírica, e o Descartes com a parte racional. Aí, depois disso tudo, isso aí os gregos foram influenciando, tanto que a própria ciência e a própria filosofia, muita coisa eles pegaram dos gregos. O empirismo eles aperfeiçoaram a partir das coisas gregas. A própria matemática, geometria, que naquela época a filosofia era tudo junto. E a ciência estava junto com a filosofia até o século XIX, que era a filosofia natural. Depois é que foi repartindo tudo, e isso influenciou também os enciclopedistas, né, que antecederam
a Revolução Francesa, o Iluminismo, tudo, foi influenciado por esses filósofos. É lógico que eles tiveram os próprios filósofos deles, mas houve uma influência grande da Grécia. Em Fatuística, item Fatologia, página 36, oitava linha, temos o contraste das priorizações lógicas versus paralógicas. Poderia, por favor, definir a paralógica e quais seus principais conceitos de inferência? Bom, tudo que eu falo sobre lógica, o que tem para é tudo coisa, então, vamos dizer assim, do extrafísico. Uma lógica aqui é uma lógica ligada ao intrafísico, à materialidade intrafísica. A paralógica já vai dar um conceito multidimensional. Agora, todo mundo sabe que quando se vai para o extrafísico, como com SECs ou até com SIM projetada, existe uma ampliação do discernimento, e a própria lógica vai entrar nisso como uma ampliação também da lógica. Agora, essa paralógica analisando essa interconexão com a multidimensionalidade e com a própria intrafísico com o extrafísico, é lógico que vai ter uma ampliação muito grande, né, nessa questão toda, né, de a lógica, vamos dizer, presa ao intrafísico, e a paralógica à multidimensionalidade. Então, basicamente, é isso. Em detalhismo, item Polinomiologia, página 37. O polinômio filosófico, contemplar, ponderar, especular, raciocinar, resolver. Poderia o professor verbetógrafo detalhar como as distorções cognitivas afetam cada etapa de transição deste polinômio? Então, esse polinômio filosófico, contemplar é o início da coisa. Quando você vislumbra alguma coisa, você está contemplando alguma coisa. Depois, em cima dessa contemplação, desse vislumbre, dessa visualização, você pondera. Essa ponderação já entra mais o fator racional. Você tira todas as conclusões de uma forma ponderada. Depois existe uma especulação. Essa especulação é própria da própria filosofia e até da ciência, que é por exemplo, a fase inicial da ciência, ela especula, mas aqui uma especulação jamais, não aquela especulação difusa, mas uma especulação proveitosa. E depois você raciocina em cima daquilo, né? E no fim você resolve o problema, a problemática. Essa problemática, essa resolução, ela pode ser até científica, ou pode ser... Quando ela é científica, ela vai tratar de detalhes, de um foco bem maior do que a filosofia. Agora, a filosofia ficaria no generalismo, mas existe uma resolução que pode ser simplesmente filosófica ou científica, no caso. Sobre o prêmio paranormal de $1 milhão do Jamie Randi, o senhor comentou que ele é patrocinado pelo Pentágono. Que tipo de problemas teriam se um paranormal se sujeitasse ao teste e passasse? Olha, deixa de ser boboca, isso aí é tudo jogo de carta marcada, nunca eles vão dar esse prêmio. Isso tudo é para chatear, para acabar com os paranormais, porque se eles começaram a dar valor no Pentágono paranormal, mas lá pelas tantas começou a aparecer tanto fenômeno, tanta coisa, que aquilo começou a criar problema para eles. Daí a pouco eles não vão ter dinheiro para fazer as guerras deles. Porque com paranormalidade acaba o belicismo. Como é que faz? Então eles arranjaram isso aqui para tapar a boca de todo mundo. Quando começou a ressoma das réus em massa, após a Segunda Guerra Mundial, foi mais intensamente, foi depois, 1945. Para você, na exemplologia, poderia-se considerar também cotejo filosofia, holofilosofia avançado, o embate sobre teses multidimensionais entre intermissivistas, já ressomados e ainda não ressomados? Pode até, mas eu dei ênfase
a essa questão, né? Porque a exemplologia se pode tirar, no mesmo verbete, várias conclusões. Eu tirei essa conclusão aqui da elementar e depois do que seria o cotejo filosófico elementar e o avançado. Mas tudo que você falou também aí pode, mas é que esse meu verbete ele focaliza aqui isso que eu falei, né? Poderia, por gentileza, falar um pouco sobre as implicações de fazer ou não fazer sexo na situação em que eu encontro com uma consciência simbionte de tendências sexuais? Não é óbvio para mim e eu estou preocupado com a minha dupla. Vem cá, que besteira é essa? Você quer fazer sexo com consciência? Isso é assédio, companheiro. Deixa disso. Tira da sua cabeça, não arranja tapiação. É isso. E ele está preocupado com a duplista dele. Isso é uma piada, ô. Cai em si, acorda. O que é isso? O senhor já disse algumas vezes que se uma pessoa não consegue pagar um curso no IPC, por exemplo, pode solicitar cortesia ou fazer uma proposta. Acontece o mesmo com a consciência terapia? A consciência terapia é bom você se dirigir à OIC, para eles falar. É só falar. Você tem aí, quer falar alguma coisa aí para nós? Que eles têm ajudado tudo que eles podem. Seria interessante a pessoa ligar para lá, o telefone é código 45 de área, telefone 3025-1404. Faz a proposta, fala com agendamento, não vai ser por isso que vai deixar de fazer a consciência terapia. Repete aí para nós o telefone. Código de área 45, telefone 3025-1404. Se quiser entrar pelo site www.oic.org. Agora eu fiquei na dúvida se tem o BR no final. Você tem aí, não? Professor Arlindo, na argumentologia, página 39, em caracterologia, item 12. Teoria versus teática. Filosofia privilegia o teórico. A holofilosofia enaltece a teática evolutiva. Como se materializa este enaltecimento da teática evolutiva? Então, a filosofia é mais do que sabido que privilegia o teórico. Tudo que você pega da filosofia e quer fazer alguma definição, como eu fiz aqui, ela é teórica, porque ela é teórica e metafísica. Ela é metafísica porque ela foge, geralmente foge da realidade empírica. Ela transcende isso. Então, ela fica porque também o conceito de teórico tem vários conceitos, mas aqui a teoria que eu estou querendo dizer aqui, essa teoria metafísica, ela foge embora trate também do empírico, ela trata do empírico, mas no geral ela cuida desse teórico, não entrando nos pormenores, por exemplo, o científico que vai juntar o teórico com o empírico e formar uma teoria, que é uma outra teoria também. A teoria da ciência é uma outra teoria. Agora, a holofilosofia enaltece a teática. É a teoria mais... E a prática, que a gente considera a prática com 99% e 1% de teoria, por quê? Nesse plano todo nosso aqui, de incluir a multidimensionalidade e pelo fato de que a conscienciologia ela vai depender do autoexperimento e da autopesquisa de cada um, ela vai ter que ser confirmada, pelo experimento, pela prática. Se não houvesse experimento para se chegar... que depois vai se chegar a uma teoria, mas é uma outra teoria que não essa aqui, essa que eu falei, da metafísica, é uma outra teoria, mas já embasada na prática. Então, tudo que se fala da conscienciologia tem que ser confirmado pelo experimento, pela vivência, pela prática. Agora, é lógico que a filosofia também pode ter isso, mas ela não enaltece isso, ela fica no teórico,
nesse teórico que eu disse que é o metafísico, que é o princípio da filosofia em geral. Arlindo, paciência, que esse nosso amigo quer saber tudo sobre filosofia através de você. Até agora já tivemos 9 questões, 4 são dele. Eu vou te falar uma, a última aqui dele. Eu preciso de ver se não tem mais aqui, deixa eu ver se tem mais. Ele está mandando vários. Não, ele é muito impressionado com a filosofia. Tá? Essa é a última dele. Na página 36, em Teoriologia, a teoria do discernimento unidimensional versus teoria do megadiscernimento multidimensional. Poderia aprofundar e, por favor, qual é a bibliografia específica que pode ser consultada sobre a teoria do megadiscernimento multidimensional? Ele tem que pegar a enciclopédia. Então, ele quer saber esse discernimento unidimensional a teoria dessa teoria do megadiscernimento multidimensional. Então, isso aqui é tudo a base da filosofia ou da própria ciência, em confronto com a holofilosofia e com a conscienciologia, é justamente esse discernimento unidimensional. O unidimensional ele fica restrito à matéria. Então, o estudo tanto da filosofia quanto da ciência focado na matéria, ou focado no átomo, no eletronótico, na parte eletronótica, vamos dizer assim, a base da filosofia ou da própria ciência. Agora, quando tem a teoria do megadiscernimento multidimensional, esse megadiscernimento é em função também dessa expansão que existe no extrafísico, né? Agora, expansão que existe para consciências mais evoluídas, e que acessa o multidimensional de uma forma bem discernível, de uma forma lógica, de uma forma racional, porque também não é todo mundo no extrafísico que vai ter esse discernimento. É uma microminoria, que é a microminoria intermissivista, que vai ter esse mega discernimento multidimensional. Agora, o discernimento unidimensional pode atingir até o cientista de alto nível, ele continua, ou o filósofo de alto nível. Alto nível aqui relativo para o intrafísico, que para a gente não é tanto assim, mas a gente tem que admitir que, mesmo para esses considerados grandes da ciência e da filosofia, eles estão restritos à unidimensionalidade. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Investigando minhas retrocognições, cheguei a fortes indícios que fui, sim, um filósofo muito conhecido do século XVIII, estudando a biografia dele e comparando com a minha personalidade excêntrica e angustiada, verifico uma idiosincrasia similar. O que fazer quando se possui o trafar da arrogância e o trafor da sensibilidade aguçada? Olha, o melhor é você fazer assistência aos outros. A maioria desses filósofos do século XVIII que erraram, eles erraram porque não assistiam os outros. Só pensava nas coisas deles mesmos e no processo de estudar por estudar. Faça a interassistencialidade que você acaba superando esses trafares e melhorando a situação. Se você tem relação com esse processo de filosofia e filósofo do século XVIII, anote todas as suas coisas que, com o passar do tempo, se os amparadores veem que isso tem importância, eles vão explicitar mais os assuntos. Outro aqui. Gostaria de saber por que os cursos de conscienciologia são tão caros. Essa história é antiga. Recebi um telefonema do IPC da minha cidade me informando de um curso tenepsograma. 2 dias de curso ao preço de R$300. Sei que suas informações são de ponta, mas o preço dos cursos torna inviáveis para a grande maioria das pessoas. Se colocasse os cursos mais acessíveis, talvez mais pessoas pudessem se interessar. A esse preço fica claro que a conscienciologia é somente para a elite rica, que pode pagar os seus preços. O gasto de material que vocês usam é tão grande que justifica esses preços. Poderia falar mais alguma coisa? Escuta, você viu aqui aquilo que eu mostrei que o Instituto faz para dar para os professores?
Levanta aí esses 5 aí para a turma ver o que é. Isso é do IPC, olha lá. Ó. Vem cá, isso tem dinheiro. Nós não recebemos nenhuma gratificação de governo nem nada, muito embora o Instituto seja de utilidade pública. Algum dinheiro tem que aparecer dos cursos e dos livros que se vende. Não tem outra saída. Agora, ó, tem gente do Instituto aí para falar alguma coisa? Hoje não tem, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nunca as pessoas ficaram sem fazer o curso por causa de dinheiro. Desde que eu estava lá no Rio, que nós conversamos com o Instituto, a gente dava cortesia quando a pessoa mostrava as condições para isso. E até hoje o Instituto dá cortesia para quem precisa. Qualquer coisa, chora as mágoas para o Instituto e vê o que quer que você faz. Vê as suas condições. Veja quantas pessoas nós já pagamos para vir até aqui, para encontrar com a gente, debater conosco, participar de curso. Agora, elite é a vovozinha. Mas agora, se você considerar que nós estamos trabalhando com a ciência avançada, nós somos de elite mesmo, é a elite científica, de pleno acordo com você. Só Entende? lembrando, né, professor Valdo, que a tertúlia é o curso de ponta da Conscienciologia, que tem as verpões da Conscienciologia, é um curso diário, gratuito, e a prova disso é a sua participação, né? Então, agora, assim, ela está essa falando questão o da elite... tenepsograma 2 dias, no curso de 300 prata lá o preço. Pois é, mas se considerar também o tempo do curso e essa colocação sua, eu mesma, que não sou voluntária do IPC, já intermediei inúmeras atuações, intervenções de gratuidade, possibilitando quem não tem possibilidade, agora, né, de cursar. Lembre-se, nós aqui não somos religião, não. Nós fazemos assistência, que é de esclarecimento, é de ciência. Não estamos querendo fazer bonitinho, nem consolar ninguém só por consolar. Isso é tapiação. Se você está acostumada com isso em outras áreas, esqueça a Conscienciologia. Fica com a sua religião ou com suas coisas. Não perca tempo conosco. Esse é um caminho. Nós aqui somos fratura exposta e soco na cara. Não tem outro jeito, é impactoterapia. Nós não podemos tratar essas coisas brincando. A seriedade do nosso trabalho aqui é que tem feito a gente chegar onde nós estamos. Vamos fazer agora um congresso internacional de intermissivistas. E outra coisa, tem preço, o congresso, uma opção de coisa nele tem preço. Faz parte do serviço. O que vai fazer? Nós vivemos ainda num regime de capitalismo selvagem. Não tem jeito de fugir disso. Como é que nós vamos fazer? Aqui não tem nem Bill Gates, nem o nosso amigo aí, o Batista, que é bilionário aí do Brasil. O que é isso? O Ike Batista. Agora aqui outro. A palavra ego, no senso comum, possui determinado significado. Já na psicanálise possui outro sentido. E no budismo significa outra coisa. Para a Conscienciologia, qual é o real significado da palavra ego? Ego é a pessoa que estuda a ego-karmologia, ou seja, a consciência dela visando só a ela. Isso é ego-karmologia. Essa objetivação pode ser positiva ou pode ser negativa, depende da cosmoética. Agora, o ego, então, é a pessoa, a consciência, a personalidade, enfim, o egão. É isso aí que nós estudamos. Pensa bem, o resto é semântica. Agora, pergunta para o grande Arlindário. Está aqui, ó, é o cara de Brusque, em Santa Catarina. Ele deu uma brusca. O que pensa sobre a filosofia de Nietzsche e sua relação com a holofilosofia? Bom, a filosofia de Nietzsche, Nietzsche é o seguinte, ele fez uma crítica bem dura à civilização ocidental, ele foi muito crítico. E aí, dentre outras coisas, ele colocou essa situação também do super-homem, que não é aquele super-homem de Hitler, lá da raça pura, mas que foi usado por Hitler. E sabe que o Nietzsche foi alemão e tinha uma irmã que era nazista. E essa irmã dele chegou diante do nazismo e colocou distorceu essa questão de super-homem. Agora, essa questão de super-homem seria uma personalidade assim íntegra, que
ela vai se sobressair em relação aos outros, através da cultura, e ela vai ter um comportamento, vamos dizer, adequado. Agora, em relação a uma filosofia, com a holofilosofia, isso fica bem pobre, né? Porque o nosso super-homem aqui, ele transcende tudo isso e vai levar em conta toda essa questão evolutiva, né? Que a pessoa, depois de evoluir, depois dela dar sangue, ela vai evoluir na escala evolutiva e vai atingir patamares bem mais altos à medida que ela vai tomando conhecimento, vamos dizer, dessas coisas nossas aqui da conscienciologia. Então, é extremamente diferente. Isso aqui transcende toda... Quando o pessoal está falando aqui como se eu defendesse a filosofia, mas a holofilosofia, em relação à filosofia, ela dá um salto enorme, porque ela inclui a multidimensionalidade, multiexistencialidade, a cosmoética, um monte de coisa. E isso aí fica pequeno. A filosofia, tudo da filosofia, tudo de Nietzsche, fica tudo pequeno, sabe? E o Nietzsche também teve esse problema que, no fim da vida, ele ficou doido, porque uma pessoa estava maltratando um cavalo lá, ele ficou doido de ver isso, quer dizer, ele já estava doido e teve um problema neurológico também. Não, falar em Nietzsche, eu fico pensando que eu preciso de cortar meu bigode, porque senão... Agora aqui outra. Na linha do tempo, dentro das suas pesquisas, quais foram os filósofos antecessores da conscienciologia? Em psicologia, também neociência, a metodologia do pensamento é empirista, mais racionalista, e mesmo assim foi reconhecida como ciência. Concorda que a conscienciologia é empirista e racionalista? A conscienciologia é empírica. Eu sei que ela é parapsiquista e multidimensional. Ela é empírica e racional, igual e a cosmoética. Como a ciência, mas só que transcende, que é multidimensional. É o que você acabou de falar. É isso aí. Sobre certo aspecto, a resposta sua anterior, responde a ela aí. Agora, quais foram os filósofos antecessores da conscienciologia para você? Que ela está perguntando. Que antecederam a conscienciologia. Aí é difícil dizer, mas... É difícil. Quando eu pego alguma coisa de filósofo, por exemplo, que tem alguma coisa de parapsiquismo, é gozado que tem alguns gregos, por exemplo, Platão. Não, Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, Platão, que tinha algum parapsiquismo e reconhecia até as múltiplas vivências. Agora, desses aqui do contemporâneos, os modernos eles misturaram, mas foi religião com filosofia, que não tem nada a ver com conscienciologia. Agora, alguma coisinha, mas a coisinha ainda pequena, foi lá de Platão, de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana mais ainda, mas Apolônio de Tiana não é conhecido, né? Mas aqui transcende tudo isso. Isso aqui aumentou tudo em relação a isso, deixa tudo isso pequeno. Agora, para você, para o professor Arlindo, você percebeu presença de alguns filósofos durante a escrita do verbete? Se sim, quais? Isso é uma pessoa dos Estados Unidos que está perguntando. Eu percebo que tem intuição, eu não sei de onde. Agora, essa percepção assim focada que determinado filósofo esteve comigo, esse ou aquele, eu não tenho nada disso, não sei. Mas provavelmente, eu estou dizendo como especulação, não é provável, pode ser que tenha tido. Eu acho até que tem, mas eu não detecto o que é. Isso, eu não. Quem? Seria espartano? Agora aqui, ó. Menina de 5 anos é suspeita de afogar bebê que chorava muito. Uma menina de 5 anos é suspeita de afogar um bebê de 18 meses por fazê-lo se calar em Kansas, nos Estados Unidos. A mãe deixou o garoto sob a responsabilidade de um adolescente, isso na sexta-feira passada. A menina tinha 16 anos, mas ela supostamente tem problemas mentais. Ela caiu no sono. Veio a outra menina, escutou o bebê fazendo muito choro, muito algazarra, foi lá e afogou o menino. Só nos últimos 5 anos, o FBI, que é a Polícia Federal Americana,
passou a registrar os homicídios cometidos por crianças entre 5 e 8 anos. Apenas 3 casos figuram na lista. 5 anos, segundo o povo que estuda isso, eles ainda estão longe de desenvolver o senso de responsabilidade. Então, não percebe o que está fazendo direito. Agora, a decisão do adulto de deixar adolescente, tomando conta das crianças, é que foi erro. É aquele negócio de babá que eu falo. Lembre-se, as Conselhos estão chegando. Aqui, quem é Conselho? Todo mundo? Desde a mãe, o pai, etc. É bem possível que seja todo mundo. Agora, gente, hoje eu queria lembrar aqui que tem uma pessoa que nos ajuda muito, que está completando os seus 17 anos, e eu queria dar umas batidas de aniversário aqui, de palmada para ela, que é a Cris Vicentino. É aquela que toma conta da gente. Você sabe que ela que toma conta aqui do... Né? Ela me colocou aqui hoje uma manta para eu sentar por causa da frieza da cadeira. Alto nível, uma verdadeira mãe que eu arranjei aí, segunda mãe. Me ajuda muito, muito séria. Agora, gente, eu entrego então o Arlindo para vocês. Até agora nós já respondemos aí 15 Arlindo, questões. por favor, página 37, tecnologia. Você poderia falar um pouco mais a respeito da segunda técnica? Técnica da aquisição do senso universalista? Deixa eu ver. A técnica da aquisição do senso universalista. Bom, eu só vou dizer uma coisa. Existe na filosofia esse conceito também universalista, mas quando se passa aqui para a conscienciologia, ele também se amplia, um universalismo ampliado. Que ele é cósmico. A filosofia ele tem um senso universalista mais voltado, por exemplo, para o planeta. A conscienciologia, a holofilosofia, é um senso universalista mais cósmico. Ele pega o universo mesmo. E outra, esse senso também é aquela coisa de passar para a multidimensionalidade, e dentro da multidimensionalidade também a ampliação é ainda maior. Essa técnica de aquisição do senso universalista, no nosso caso, eu vejo uma saída importantíssima para o parapsiquismo. Sem parapsiquismo, nós não vamos ter esse senso, vamos dizer assim, mais ampliado. Podemos ter só uma questão teórica, mas de fato mesmo, experimentalmente, na vivência, é com o parapsiquismo que a gente vai sentir mesmo esse senso universalista, uma ampliação também da visão do cosmos, tudo bem mais amplo que a filosofia, né? É isso aí que eu vejo nessa técnica para nós. Sim. Agora, pode ter uma técnica desse senso só para a filosofia, mas é tudo pequenininho, mas eles podem ter também, não? Sim, além do parapsiquismo, você poderia citar algum exemplo desse, qual tipo de aquisição? Então, o motivo de aquisição, o universalismo, ele é um dos fatores também que vai caminhar lá para o estado mundial, né? Esse universalismo maior. Esse senso universalista, é lógico que não depende só do parapsiquismo, o parapsiquismo vai ampliar isso, mas ele também vai depender de outros fatores conscienciais da pessoa para atingir isso, como a própria cosmoética, o próprio entendimento das para-realidades, das realidades com as para-realidades, aí que se vai dar uma visão desse senso universalista, mas ele também está muito preso à cosmoética. Mas está preso também uma visão de mundo bem maior, né? De parapsíquica. Não é só o parapsiquismo, é lógico que vai atingir esse senso universalista. Mas o parapsiquismo vai dar oportunidade para a pessoa, vamos dizer, experimentar, vivenciar isso de uma maneira bem mais ampla, mas realista também. Não é só ampla, mas realista.
Agora, ele tem que ter certos dotes aí da própria, como intermissivista também, para conseguir isso. Ele vai ter que ter essas noções do curso intermissivo também, que vai ajudar uma racionalidade, vamos dizer assim, intermissivista. Tem um monte de fatores, né? Talvez eu tenha dado os principais. Sim, muito obrigada. Eu estive vendo a fatologia, eu vi que você abriu caminho aí para vários cotejos, não sei se você concorda, entre logias e logias, né? Com pesquisadores de várias ciências que possam fazer esse cotejo entre as ciências de seu estudo, de seu trabalho, e com a Conscienciologia. Por exemplo, na terceira linha, na primeira página, 35, você fala aí nas dissimetrias entre o conhecimento convencional diminuto e o holoconhecimento consciencial extenso. Isso aí você pode estender as várias logias com extensão às holologias, né? Que qualquer pesquisador das várias ciências podem. Então, aí eu acho que, nesse cotejo, você abriu caminho para outros estudos. Também, na primeira linha da página 36, os entrechoques das ideias convencionais versus as conscienciais. E vai por aí, as contraposições ideológicas entre o conhecimento tradicional e o consciencial. Os desencontros ideológicos entre as ideias convencionais e as conscienciais. Eu fiz um cotejo de 10, entre possibilidades variadas, entre sair de uma ciência, de uma logia, partindo para holologias, dentro do estudo de cada pesquisador. E até pensei, no caso da psicologia, e a holopsicologia, ou parapsicologia, né? Versus a conscienciologia também, né? Se botar em psicologia, contrapondo a parapsicologia, não deixa de ser um assunto concernente, mas ele está mais focado para algum verbete que vai tratar, por exemplo, da filosofia. Porque quando você fala em ideias convencionais, todas as logias intrafísicas são convencionais, mas né? Não deixa de ser. Ele não está fora. Agora, aqui, para explicar a patologia em geral, eu pus contrapontos em tudo. Mas há também coisas convergentes, né? Não sei se vocês viram a parte de filosofia com holofilosofia, tem coisas que convergem e coisas que divergem. Essas convergências, elas existem, mas a maioria das coisas que eu vejo aqui são divergências, né? Como você começa na terceira linha, na primeira página, você fala as dissimetrias, né? Há mais dissimetrias, né? Do que simetrias, né? Mas se pode aproveitar todo esse contexto, né? Para a filosofia que você falou, pode ser. Vamos ver, dá uma pensada aí, mas... Agora, tudo, inclusive, eu tinha conversado com a Rosa Nader, a gente viu colocar tudo em contraponto aqui, né? Estou dizendo na fatologia. Pode ver que tudo aqui tem contraponto. Mas tem umas convergências aí. Agora, essas convergências, o povo poderia perguntar, como é que a filosofia pode ter convergência com a filosofia? Aí é questão do povo querer perguntar. Mas a maioria é esses contrapontos divergentes, essas disparidades, essas coisas. Eu queria aproveitar, na página 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Come 7, o microfone. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Come o microfone. 13ª linha, onde fala o fosso, é isso mesmo, existente? É fosso mesmo que você...
O abismo, né? Fosso, abismo. Então, existente entre os debates filosóficos materialistas e holofilosóficos. Então, é só isso, quanto à questão do fosso. Só O fosso é uma... Não, tem o abismo, o buraco, né? uma diferença muito grande. Gap, né? Só isso, obrigada. Eu quero dizer para vocês que esse verbete de 7 páginas, eu tenho aqui 14 revisões que eu vou fazer, a maioria é só coisinha à toa, que é espaço entre as palavras, frase solta, etc. tal, coisa de forma. Agora, ele tem 10 Sesc pedais e tem 8 siglas, só para vocês terem uma ideia do alcance, a visão, né, do processo do texto. Pode falar, Marisa, por favor. Parabéns pelo verbete, viu? Obrigado. Vou depois estudá-lo bem para entender mais esse cotejo da holofilosofia com a filosofia. Mas eu gostaria que você, por favor, me explicasse, dentro do contexto do verbete, as diferenças de enfoques psíquicos e parapsíquicos. Na página 36, sexta linha, de cima para baixo. Sexta linha da fatologia. Isso. 1, 2, Na página 3, 36. 4, 5, 6. Sexta linha de cima para baixo. A de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As diferenças de enfoques psíquicos e parapsíquicos. Porque a filosofia, normalmente, embora haja filósofos parapsíquicos, mas a norma da filosofia é se basear no psiquismo. E a holofilosofia, ela só se baseia no parapsiquismo, vamos dizer assim. É lógico que tem coisas psíquicas também que entram, mas vamos dizer o enfoque maior é do parapsíquico, que também é o que dá, vamos dizer, o tom aí desse, vamos dizer, desse pulo, desse gap. O parapsiquismo que dá esse enfoque maior, essa amplitude, essa ampliação da holofilosofia, quer dizer, o parapsiquismo para acessar as para-realidades, além das realidades. E, no caso da filosofia, o enfoque é mais das realidades. Aqui, o parapsiquismo vai dar um enfoque das para-realidades de uma forma científica. Agora, isso é o principal que eu quis dizer aqui em relação a isso. Não sei se eu me fiz claro. Se não entendeu, pode reperguntar. Não. Quando eu li, eu estava lendo a fatologia, aí, de repente, passou assim pela minha cabeça, e pelo menos eu ainda não li nada, quando eu leio alguma coisa de filosofia, que se referisse ao parapsiquismo dos filósofos, né? A gente até acredita que muitos deles usaram bastante o parapsiquismo. Aí eu falei assim, como é que ele está colocando isso aqui? Era então, realmente satisfeita. Enfoque mais, é o que eu falei, na filosofia existem alguns filósofos que a gente deduz tiveram parapsiquismo. Eu já citei o caso, por exemplo, aqui do Sócrates, Platão e do próprio Apolônio de Tiana, que o próprio professor citou aqui, que tinham parapsiquismo. Mas o enfoque da filosofia não é o parapsiquismo, embora tivessem no meio tem alguma coisa de parapsiquismo. O enfoque do parapsiquismo é mais da holofilosofia. Obrigada, mas eu entendi isso mesmo. Tá? O que você explicou, eu acompanho Arlindo através das tertúlias há algum tempo e noto certa afinidade comigo. Gostaria de saber a opinião dele sobre o que é necessário para um filósofo materialista começar a adentrar a holofilosofia. Esse é um senhor lá de Pesqueira, em Pernambuco. Para ele,
acessar a holofilosofia de uma forma mais ampla, volta à questão do parapsiquismo, né? Agora, eu não sei qual é o grau dele. Ele se considera materialista, aí, pelo que eu estou ouvindo, pelo que o professor Valdo falou, eu não sei se eu me enganei, ele se diz materialista. Filósofo materialista. O filósofo materialista, por exemplo, hoje em dia, os contemporâneos, aí, pelo que eu vejo, a grande maioria é materialista. E justamente é o que dá a diferença entre a holofilosofia e a filosofia, é o materialismo e não materialismo. Agora, para você entender isso de forma mais precisa, de forma definitiva, seria através do parapsiquismo. Acho que não vejo outro caminho, mas talvez até haja, mas agora só estou enxergando o parapsiquismo. Estou inclinado a estudar a biomedicina pensando em atuar no ramo de pesquisa de vacinas e na cura de doenças. Isso seria uma macroassistência? Sim, é uma boa coisa. Por estar desenvolvendo o parapsiquismo e ter habilidade de telepatia com os reinos animal e vegetal, pensei em usar isso para incrementar a pesquisa nessa área, fazendo assim a diferença. O professor ainda assim recomenda a psicologia? Não, e depende de você. Você tem 41 anos, tem muita coisa pela frente. Vai em frente, estuda tudo, coloca tudo junto, né? Aquilo que puder pode ajudar mais. Quanto mais a gente sabe, mais possibilidade de ajudar a gente tem. O negócio é saber aplicar com cosmoética e prioridade evolutiva. O senhor tem o poder de se projetar para outros planetas pelo mental soma isolado, como fez Zingo Swan? Não, eu não admito isso, é muito difícil para as pessoas fazerem isso. Serenão ainda vai. Eu não acho, por exemplo, que o nosso amigo fez isso, não. Muito difícil. Agora, como consciência é outra coisa, mas como consciência é difícil, pela circunstância mesmo do ambiente. Normalmente se diferencia a teoria da prática como que é apenas mental subjetivo, do que é parte do mundo físico objetivo. No entanto, a consciência é mais do que o material e mesmo mental, pois o princípio é ainda mais que o mental soma. As verdadeiras mudanças partem da consciência. Quando eu, como consciência projetada extrafisicamente, me pergunto, estou acordado ou dormindo? E a partir disso aumento minha lucidez, a autoconsciencialidade. Estou realizando um processo mental que nada tem de teórico. É puramente prático, mas prático é a nível mental, nada de teórico. Os professores não veem a necessidade de se melhorar a distinção do teórico e prático? Sim. O problema é o seguinte, você penseniza o tempo todo, de modo que você está vivenciando na prática o tempo todo. Quem penseniza já está exercendo alguma coisa, por causa da energia que coloca no cosmos, que movimenta no cosmos. Agora aqui, para você. O conceito de super-homem, ou overman, de Nietzsche, não seria o modelo do homem grego pregado em A República de Platão? Eu não me aprofundei muito nisso, mas deve ter algum contato, né? Mas o homem pleno de Nietzsche, existe uma plenitude atingida através de uma reflexão mais avançada, mas uma reflexão e uma, vamos dizer, uma atuação também de forma mais avançada. Agora, em relação aos gregos, essa comparação, eu, para chegar nisso, teria que dar uma pesquisada, porque tem muita coisa, porque agora o Nietzsche ele pegou muita coisa dos gregos, e ele inclusive fazia uma apologia da mitologia grega, que mitologia para a gente é uma coisa bem ultrapassada, mas ele se apegava a isso. E ele também, vamos dizer assim, a racionalidade de Nietzsche, ele contestava esse racionalismo dos tempos modernos. Então, esse homem pleno, para fazer essa comparação, preciso pesquisar, não dá para... Talvez você tenha alguma explicação melhor disso, né?
lendo diretamente a obra Discurso do Método de Descartes, tem uma para-percepção que ele tinha algum, mesmo que pequeno, parapsiquismo. Em alguns momentos parecia estar relatando a projeção da consciência, ou no mínimo a descoincidência. Qual a sua opinião? Olha, o Descartes, eu já estudei muito sobre o discurso do método e tudo que é de Descartes. Eu não percebi, vamos dizer assim, no Descartes, esse acesso à multidimensionalidade. Agora, o que tinha no Descartes era uma mistureba com a religião e com a metafísica religiosa, mas porque existem muitos autores que dizem que o Descartes ele fez toda essa mistureba também com medo da Inquisição. Existe uma tese assim, que não é comprovada, mas muita gente fala que de medo ele misturou. O fato é que naquela época, todos esses filósofos, Descartes, agora o próprio Newton, que foi, vamos dizer, mais cientista do que filósofo, ele misturava a religião com ciência, no caso de Descartes, a religião com filosofia, para dizer que o fundamento de tudo era Deus, que a substância era Deus, caía tudo em Deus, esse Deus que não é comprovado por nada. Então, o que eu vejo no Descartes é isso. Eu não percebi nada de mais assim relacionado a uma visão multidimensional do Descartes, ou vamos dizer, acesso ao extrafísico. Agora, provavelmente todos esses devem ter tido, eu falo deve porque não existe uma confirmação, deve ter tido intuição que veio do extrafísico, deve ter, mas assim, coisa pontual para comprovar, eu não sei. Agora, ó, do seu amigo lá, do trio Parada Dura, que não está aqui, é o Adélio aí, mas é o outro, Jarbas Durso. Amigo Arlindo, para auxiliar o teletertuliano que encaminhou pergunta anteriormente quanto à distinção entre a lógica intrafísica e paralógica, poderíamos citar o exemplo prático de aplicação da paralógica e da cosmoética quanto ao posicionamento da conscienciologia contrário à pena de morte em razão de uma pessoa com sim, portando a condição patológica de ser consréu serial killer, ocasionaria malefício de muito maior vulto caso tivesse sua vida encerrada pela aplicação da pena capital pelo Estado, pois essa consréu, uma vez tornada consciex, disporia de mais amplo espectro de atuação sobre consciências de pensenes afins propensas a cometerem crimes violentos de homicídio. Dessa forma, manter uma consréu serial killer viva facultaria que ela aprendesse algo de valor humano e respeito, mesmo que encerrada em camisa de força ou em cela de presídio até o fim da sua existência intrafísica. Então, o meu amigo Jabas aí, eu concordo com a tese dele. Agora, uma tese, porque eu dei exemplos assim em geral, agora ele está dando um exemplo bem específico, que entra até no paradireito, como eu sei que ele é formado em direito também, né? Tem várias formações em direito também, então é uma especialidade do paradireito que comprova isso, né? Estou de acordo com o colega Jarbas. Alto nível da Tavene. Agora falta você. Também tem uma pergunta para a Arlindo aqui. Arlindo, no conceito, na definição, né, na definiologia, ali na primeira página, você coloca que são fundados na cosmoética e no universalismo, né, os conformes da holofilosofia, vamos dizer assim. Nós sabemos que a filosofia da conscienciologia é a cosmoética, são a cosmoética e o universalismo. Essa filosofia, na real, é uma holofilosofia. A gente poderia dizer que na conscienciologia nós temos uma holofilosofia e não uma filosofia em si. A gente poderia discutir um pouco sobre isso? Bom, é que essa filosofia, ela é uma filosofia, mas esse nome holofilosofia é dado em função desse grande gap em relação à filosofia,
aqui está falando de universalismo. Eu já tinha explicado alguma coisa aqui de universalismo, que aqui universalismo também bem mais amplo, porque a filosofia também fala em universalismo. Aqui fala universalismo da conscienciologia, porque vamos dizer que dentro da área da conscienciologia está a holofilosofia. Agora, a holofilosofia também é definida como, vamos dizer, o somatório de todas as filosofias, né? Mas eu estou aqui destacando mais essa holofilosofia focada na conscienciologia, que é multidimensional, que ela é cosmoética, é universalista, mas um universalismo bem mais amplo, porque atinge o cosmos todo. E, inclusive, aqui na definição fala a aplicação das realidades do cosmos, né? E isso tudo destaca, vamos dizer assim, a holofilosofia aqui como uma coisa ligada diretamente à conscienciologia e dando suporte à conscienciologia, né? Daí a base da conscienciologia seria a holofilosofia, então, como um todo, né? A base? Eu diria que é uma das bases. Eu não sei se o professor tem alguma coisa para estender em relação a isso. Eu considero uma das bases, né? A holofilosofia como sendo a base da conscienciologia ou uma das bases da conscienciologia? Aí depende do que é que você vai chamar de base, dentro do processo teórico e prático, dentro da parte propriamente intraconsciencial e extraconsciencial. A gente tem que ver isso também, né? A coisa é complexa porque vocês todos são muito complexos. Vocês complicaram a vida da gente. Estudar vocês é um problemão. Entende? Porque são consciências poliédricas. Isso aí é um problema. Então, falar que é o fundamento, um deles, talvez sim. Mas eu penso que é aquele edifício que tem vários pilotis. Esse aí é um deles, um desses pilotis. Porque eu gostei muito quando, no Mega Pensinologia ali, foi colocado filosofia, questionamento teórico, né? E a holofilosofia como omni-questionamento teático. Pois é, aí já é abrangente. É como se fosse o pau da barraca. Mais ou menos aí, o piloti principal. Mais ou menos é isso. Então, na Mega Pensinologia, ali no fim tem solilóquio não, dialética. Esse solilóquio não, eu estava também em dúvida se era ponto e vírgula, mas aqui parece que, não sei se o professor usa, parece que ponto, né, quando é coisas assim. Então, pode ser, está tudo certo. Marilza. Oi, Arlindo. Olha eu aqui Oi. de novo. Bom, é bom que pergunte mesmo. Ô, Arlindo, eu queria que, por favor, em argumentologia, quando você faz essa extensão aqui na caracterologia, eu queria, por favor, que você filosofasse no item 6, explicando melhor para a gente a finitude versus infinitude aí da consciência, da filosofia, de tudo que você puder explicar melhor para a gente. Então, aqui, então vamos ler tudo, finitude versus infinitude, né? Isso. A filosofia, dependente de inúmeras escolas filosóficas diferentes, considerando a finitude e a infinitude humana de forma limitada, apoiada em argumentos metafísicos especulativos. A holofilosofia compreende a infinitude existencial humana a partir de fatos e parafatos experimentados pelo auto-pesquisador Luz. Eu quis dizer mais aqui que essa finitude e finitude da holofilosofia vamos dizer, uma infinitude, por exemplo, não é tão infinita assim. Então, a holofilosofia, se pediu para filosofar, e a holofilosofia tem uma infinitude bem mais infinita, não sei se entende. Agora, isso explicando pela ampliação, de novo explicando pela ampliação, né, de todas as coisas da holofilosofia em termos de multidimensionalidade, cosmoética, multiexistencialidade, né,
E agora, levar em conta também esses parafatos, que na holofilosofia, como na Conscienciologia, esses fatos e parafatos. Por exemplo, na filosofia, eu vou considerar que só os fatos, vamos dizer assim, são experimentados, em geral. E pode existir exceções aqui que também dizem nessa questão dos parafatos e as coisas multidimensionais, mas ainda muito quen-quen. A gente está analisando as coisas em termos de fatos e parafatos experimentados, mas de uma forma mais profunda. Ela é profunda por quê? Justamente porque é experimentada. Uma coisa que é experimentada pelo autopesquisador lúcido, é uma coisa bem mais ampla. A amplitude em relação à filosofia, essa experimentação multidimensional, que também o próprio fato, ele leva em conta a inter-relação com os parafatos. Então, é isso mais que eu quis dizer aqui. E também essa questão que fala aqui dos fatos, a infinitude. Bom, é isso, é mais isso que eu quis dizer. Eu, particularmente, costumo comentar o seguinte: depois que você aprende a ampliar a visão de qualquer objeto, de qualquer assunto, né? Você leva para a multidimensionalidade, que são os parafatos, tudo amplia, né? Aquele sentido pequeno some e o sentido maior aparece realmente de tudo na nossa vida. Achei que você colocou bem essa questão, jogou bem a finitude e a infinitude. Muito bom, muito obrigada. Tá, ok. Arlindo, enquanto você estava falando com a Marilza, eu fiquei me perguntando, queria saber a sua opinião. Esse conceito de finitude e infinitude na filosofia, eu podia dizer que é mais estática, e na holofilosofia ela é mais dinâmica? Faz sentido isso para você? Você está falando da finitude? Ainda estou dentro desse item ainda. A finitude... Eu fiquei pensando da evolutividade da consciência, entendeu? Como o professor Valdo acabou de falar, a consciência é poliédrica, então ela amplia para todos os lados. E eu achei que ainda podia pensar em dinamismo aí do infinito. Não é um infinito estático, é um infinito dinâmico. Infinito dinâmico. Eu posso dizer isso? Pode dizer, porque o infinito também é uma coisa até mateológica, mas vamos dizer, essa infinitude, ela quer dizer, a infinitude da holofilosofia quer dizer uma infinitude mais ampla. É esquisito isso, né? Porque fala o infinito é que não tem fim, mas... O finito também é mais amplo, né? O finito e a infinitude é mais amplo. A infinitude também é gozado, né? Porque no fim a gente está considerando, eu não sei você como matemática, que a infinitude também, vamos dizer, ela é uma finitude bem mais ampla, mas também será que não é finita? Aí o filósofo chega a pensar nisso, não sei. Agora, de qualquer forma, a gente coloca o que eu quis dizer assim, a ampliação maior, isso que você falou de poliédrico também, isso, e pegando as várias dimensões, eu nem saberia, em termos matemáticos, de mensurar isso em termos multidimensional, essa coisa poliédrica. Na multidimensionalidade é uma coisa... Se a infinitude da filosofia, vamos dizer assim, já é complicada, a infinitude da holofilosofia, que vai pegar as várias dimensões, a complicação é fora de série. Eu não sei se entendeu, se tiver mais alguma coisa para perguntar dentro do... Não, eu entendi. Nem sei se eu entendi, mas eu estava com esse questionamento filosófico aqui na minha cabeça. Queria dividir com você. Aqui. O senhor foi Nostradamus numa vida anterior? Não, não foi. Eu fui Zéfiro, numa vida antes dele. Nostradamus era desperto? Tudo indica que não era, não. Agora, eu estudei muitas coisas do Nostradamus. O homem
sabia alguma coisa sobre premonição, não era nada bobo. E outra coisa, conhecia muita coisa dos processos de interassistencialidade dentro dos problemas vegetais e bioquímicos. Isso ele era bom. Outro, para você. Quem seriam esses filósofos parapsíquicos que você comentou? Olha, o que eu comentei hoje aqui foi do Sócrates. O parapsiquismo do Sócrates, a gente supõe existir em função de que ele ouvia vozes, né? E também que ele assumia a condição de existir múltiplas vidas. E o mesmo aconteceu com Platão em relação às múltiplas vidas. E que após a morte, né, a pessoa iria para uma... Ele não fala em dimensão, mas iria para um local, no caso de Platão, com prevalência das ideias. Então, ele tem uma concepção multiexistencial e multidimensional. E agora tem a Apolônio de Tiana, que atingiu até uma questão parapsíquica superior a isso, que eu não tenho os pormenores da Apolônio de Tiana, mas o que eu sei é que ele foi parapsíquico assim, em alto nível para a época, né? Acima até bem acima de Cristo, e em relação também vamos dizer assim, a homeostase dele, em relação à racionalidade dele em relação a Cristo, que Cristo também foi parapsíquico, e ele foi superior. Agora, as obras do Apolônio, eu não tive tanto acesso, né, para dizer até onde ele vai em relação ao parapsiquismo. Mas eu sei que desses aí foi até maior, foi o da Apolônio, desses três que eu citei. Poderia fazer um cotejo entre a teosofia e a holofilosofia, uma vez que a mesma deriva da filosofia? A teosofia? Bom, teosofia. Teosofia, aquela da Blavatsky. A teosofia, para começar no nome, já tem uma filosofia ligada a Deus, né? Né? Então, mas pelo que eu sei também, que já foi colocado muito por aqui, a teosofia ainda tem muito de misticismo também. Agora, é lógico que a própria filosofia, né, no seu desenrolar em geral, ela teve muita coisa mística, também com os gregos, não foi só com os religiosos da Idade Média, só que era uma condição diferente em relação aos deuses. Eles tinham que assumir os deuses, a mitologia e tudo. O racionalismo grego, a partir de Platão, ele foi contra essa questão mitológica, assim, mas o Sócrates também foi condenado porque deu contra, porque pelo racionalismo a gente vai se chegar à conclusão que toda essa questão de Deus aí fica superada, ou dos deuses, no caso da Grécia, né, da mitologia, da religião. Agora, a holofilosofia, ele quis comparar com a holofilosofia, né, teosofia com a holofilosofia, é isso, professor, querido? Essa comparação tem um gap do tamanho de, sei lá, nem de bonde, é muito maior do que o bonde, né? Alver Betógrafo. O filósofo Descartes exibe no seu discurso do método a preocupação com o detalhismo, a circularidade e a análise da ciência darwiniana da época. O verbetógrafo já leu Descartes. O que acha dele? Há ligações claras da forma de investigação dele com as formas da conscienciologia? Sabe-se do paradeiro dele? É com você. O paradeiro dele eu não tenho a mínima noção. Agora, ele tinha, vamos dizer, o Descartes é considerado a era moderna que eu falo, lá a partir do século XVII, que eles chamavam de era moderna, né? O primeiro filósofo lá depois dos gregos e o mais importante da era moderna, considerado por outros filósofos. Agora, ele
foi um racionalista. Ele não foi, por exemplo, empírico. E ele levava em conta as ideias claras, né? As ideias bem claras, e inclusive era bem cético em relação a muita coisa, né? E o Descartes, existem outros filósofos que seguiram Descartes, no cartesianismo existem inumeráveis aí. Agora, o foco maior dele era a racionalidade. Ele deu pouca importância ao empirismo, e isso quando ele mexeu em ciência propriamente dita, que ele fez alguns experimentos científicos, não foram experimentos nada bons, né? Que foram depois refutados. E quem entrou no mérito aí melhor para resolver esses problemas científicos foi o Newton, porque o Newton ele usou a razão, o empirismo para construir a ciência junto com a matemática. A matemática já é racionalismo, mas tudo bem. Aí ele construiu a primeira teoria, vamos dizer assim, científica da física de uma forma... Mas o Descartes ele contribuiu na parte racional dessa coisa toda, né? E da matemática também, que ele foi um grande matemático. Aqui, para você. Acho que tentar se apropriar da filosofia e relacionar com os aspectos da conscienciologia é extremamente difícil, para não dizer impossível. Afirmo isso como filósofo que se identifica muito com as propostas da conscienciologia. Talvez pensar a filosofia a partir de determinadas correntes, como, por exemplo, fenomenologia no contexto da conscienciologia, pode ser extremamente interessante e proveitoso, para não falar do próprio conceito de consciência e, principalmente, do conceito de ética. A filosofia não é só razão, nem tampouco lógica. Aliás, aspectos já superados dentro da própria filosofia. Eu também concordo que a filosofia não é só razão. Mas você estava falando de fenomenalismo. A conscienciologia trata do problema é a parafenomenologia. E na questão da ética, é a cosmoética. Isso aí muda essa situação toda. Por isso tem a holofilosofia. É que também a holofilosofia ela se apoia em certas coisas da filosofia e dá um salto. Quando ela pega a ética, é lógico que ela aproveita noções de ética para passar para a cosmoética, um processo também dialético. E aí, isso aí dá um salto, não há como não falar. Eu, no meu livro, chego a falar lá de fenomenalismo tradicional e fenomenalismo conscienciológico. O conscienciológico também entra a multidimensionalidade e tudo mais, dá um salto. Um monte de coisa você pode... Agora, aqui também ninguém diz que a filosofia é só razão. Agora, a razão tem importância, porque a filosofia já cuidou do empirismo, cuidou da razão, cuidou de um monte de coisa. A filosofia tratou de tudo. Aliás, até o século XIX, tudo era filosofia. Mesmo o que estava na ciência estava junto com a filosofia, depois que se separaram. E a conscienciologia não quer aqui tratar também a filosofia como se fosse um lixo. Aproveita muita coisa de lá para dar um salto. Eu vejo assim. Agora, não, esse negócio de se preocupar só com a razão é opinião do internauta, aí, porque a gente não tem só essa preocupação com a razão. Agora, a razão é uma coisa importante. O que seria do homem sem razão? E a filosofia grega, a partir de Sócrates, Platão, nasceu enaltecendo a razão. E depois outros filósofos, muitos filósofos. Agora tem filósofo que é irracional, tem filósofo tem de tudo. E a gente não pode dizer que a filosofia é só racional e que a holofilosofia também seja só racional. Eu vejo assim. Aline? Porque nesse estudo que você está fazendo da holofilosofia, o que você pode falar sobre esse cotejo da epistemologia e paraepistemologia? Então,
A epistemologia e paraepistemologia é uma das coisas que eu tenho até no livro. Não sei se um dia eu posso até pode sair um verbete. A epistemologia, vamos dizer assim, é a filosofia da ciência. A epistemologia seria a holofilosofia da conscienciologia, para explicar mais assim. Mas também o que vai distinguir a filosofia da holofilosofia também entra nesse salto aí da ética para a cosmoética, do unidimensionalismo para o multidimensionalismo e outras coisas mais que são próprias da conscienciologia. Agora, é o que eu disse até para o internauta anterior, a gente pega esses conceitos lá tradicionais, vamos dizer assim, da filosofia tradicional, para acrescentar e dar um salto aqui na holofilosofia. E a própria paraepistemologia seria uma condição holofilosófica, né? E eu já tenho até no livro esse cotejo aí, já está dentro do livro. Eu quero te dizer que nós estamos chegando a 31 questionamentos de fora hoje. 4 deles é aqui que eu estava falando, de um senhor daí. E aquele senhor dos Estados Unidos já fez também 4 questões dessas. É a mesma pessoa. Agora aqui um outro. No item 3, página 37, em tecnologia, pode explicar quais seriam as observações práticas que o levam a identificar a técnica da maiêutica consciencial? É item 3, página 37, tecnologia. A tecnologia tem as técnicas, deixa eu ver, a técnica da maiêutica tradicional versus a consciencial. É esse. Bom, a maiêutica, ela é uma técnica, e como técnica ela é neutra. A maiêutica tradicional, ela entra num debate tradicional, e tudo que é tradicional, vamos dizer, existe uma tendência à unidimensionalidade, a ela ter uma visão só, vamos dizer assim, daqui, do planetária, da visão do material. Agora, a técnica da paramaiêutica, aqui está falando a técnica da maiêutica tradicional versus consciencial. A consciencial, aí volta aquele mesmo assunto, ela vai a consciencial ela vai tratar também de assuntos que são assuntos da conscienciologia, ela vai tratar de assuntos mais transcendentes, também de multidimensionalidades, que eu estou repetindo sempre, de cosmoética e de outras coisas mais. E a tradicional vai tratar da ética, vai tratar de todas essas questões que a gente conhece já dentro da filosofia, né? Agora, pega um assunto da consciencial, você vai pegar um assunto conscienciológico e vai transformar isso em maiêutica, debate. O que a gente faz aqui no tertuliário não deixa de ser um debate maiêutico, né? Muitas vezes existe um embate aqui seria uma técnica consciencial. Outro ponto. No autoesclarecimento grupal, ombro a ombro, você já observa na CCCI a aplicação de uma maiêutica de mão dupla? Não sei, o que ele quis dizer, maiêutica de mão dupla, né? A maiêutica, mesmo a convencional quanto a consciencial, ela é de mão dupla, eu não sei o que ele quis dizer. E agora, então, se ele quis saber se é de mão dupla, é de mão dupla, por quê? A maiêutica é um processo circular de idas e vindas, né? Onde são de dois. Reciprocidade, uma mutualidade, a circularidade. A circularidade, ela é circular, ela pega um tema e circula em volta daquele tema. Eu vou pegar um tema qualquer, eu vou discutir cosmoética. Eu fico discutindo, essa discussão na Grécia eram de 2, né? Mas aqui pode ser de vários. Isso foi uma das maiores criações do Sócrates, né?
Agora, ela é de mão dupla, né? Tudo. Agora aqui, a ciência, a religião e a filosofia farão as pazes em algum dia na linha do tempo da humanidade? Agora, o que eu deduzo da ciência, a religião é dogmática. Um dogmatismo tende a acabar, porque é uma loucura, né? O dogmatismo significa ele acreditar em alguma coisa, existe só o objeto, ele passa por cima, né, do sujeito, e o objeto é aquilo e está acabado. Né? Então, isso aí não tem lógica nenhuma. Aí. A religião não vai aguentar muito tempo. A tendência do que não tem lógica é se acabar, não vai haver essa conciliação. Eu estava lendo o livro dos Espíritos e vi no capítulo 10 da Lei de Liberdade e Escravidão, na página 831, Allan Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas que essas se elevem não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puros que assim procedem. São insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Eles estão dizendo que a raça negra é inferior à raça branca. No Espiritismo tinha esse tipo de preconceito? Não, não é nada disso. A intenção aqui não é isso. Você tem que lembrar que isso aí foi publicado em 1857. Havia escravização, escravidão por todo lado. Agora, o que eles estão falando é o seguinte, que o povo que fez isso, seja preto ou seja branco, quem se enrolou nessa história era insensato. É isso que está dizendo lá. O livro dos Espíritos não está falando que a raça negra é isso. Agora, eles mesmo fizeram isso, porque vocês sabem que a escravidão africana começou pelos próprios africanos pretos escravidando os pretos. Todo mundo sabe disso. Isso aí o povo gosta de esquecer, mas não pode. Faz parte da ignorância da evolução. Podemos considerar que o livro O Mundo de Sofia, escrito pelo filósofo norueguês Jostein Gaarder e publicado em 1991, cujo enredo gira em torno de uma menina que descobre que a sua existência nada mais é que o fruto da imaginação de outrem, já contemplava diversos aspectos holofilosóficos? Eu cheguei a ler esse livro, e tem um filme também a respeito dele que eu já assisti, até comentamos aqui no discernimento. Bom, eu não vejo aspectos holofilosóficos nesse livro. Agora, é um livro muito bom também para tratar da filosofia, vamos dizer, tradicional. Ele pega... Agora, tratado, é lógico, de uma maneira bem didática, e não com profundidade, mas que é para o acesso do povo. Mas ele não... De holofilosofia, eu não vejo nada. Pode ter coisas que você pode fazer uma comparação em relação à holofilosofia, mas a holofilosofia ela está bem adiante, um gap muito grande em relação à filosofia. E lá trata de um histórico, vamos dizer assim, da filosofia, de uma forma até bem resumida, não muito profunda, mas que serve para a população. Eu não vejo nada. Viu, Arlindo? Aqui no ar, Everaldo. No item 3 aqui da caracterologia, você comenta da questão da desorganização versus auto-organização. E você coloca que justamente a filosofia tem essa tendência de, às vezes, ser excessiva, prolixa e difusa. Que traço ou atributo você atribui aos filósofos que levam eles a esse processo prolixo, falta de objetividade, e que muitas vezes acaba levando-os meramente para a teoria? Então,
A filosofia, eu estou falando de maneira geral, acontece isso, mas não é só isso. Eu estou falando, vamos dizer assim, uma normalidade dela, acontece isso, mas há muita coisa bastante aproveitável da filosofia. Eu como tenho mais interesse em epistemologia, por exemplo, a epistemologia, ela é bem melhor e precisa do que isso, mas existe uma tendência da filosofia para isso, prolixa e difusa, mas nem todos os filósofos são assim. Agora, em relação, estou falando de maneira geral, né, que não é de toda a filosofia. Aqui a filosofia reflete sobre a realidade, isso de realidade para realidade, também repetindo aqui, né, e de forma mais focada em interesses evolutivos. A diferença está aí. Mas o que é prolixo e difuso na filosofia, né, de uma maneira geral. Nem tudo é assim, mas não, eu coloquei. Há uma encheção de linguiça generalizada, mas não é totalizada, né? Não é total. Porque também o pessoal sempre fala que eu defendo filosofia. Eu não defendo, eu pesquiso a filosofia e percebi que há muita coisa. O que o professor Valdo sempre fala, que a filosofia está desfocada, está difusa, etc. Não, é aquela conversa lá do nosso amigo lá do interior. A filosofia é um conjunto de conceitos com os quais, ou sem os quais, você vive tal e qual. Não muda nada. O conjunto de teorias e de princípios com o qual, sem o qual, agora, tudo permanece igual. Agora, quem fala que é encheção de linguiça sou eu. Isso eu falo desde rapazinho, quando eu comecei a ver. Eu virava lá para o meu preceptor, tinha 10 anos. Vem cá, esse homem não está fazendo encheção de linguiça? Não? Ele vai e volta, fala de novo, repete, veja aqui como é que é. Está querendo me tapear, professor, não entendo isso. Aí ele falou assim, guarda o livro para você ler quando você crescer mais. Aí você vai entender. Por agora é muito cedo. E foi assim eu fiz com uma série de livros. Agora, o pior deles que eu guardei, quando eu fui mostrar para os professores, continua do mesmo jeito. Aí ele vira para você, mas vem cá, você está falando do Abel Rei. Esse cara era doido. A cabeça dele era totalmente pirada, ele era confusino. Então tem um livro, Abel Rei, do cara um livro de capa dura que me deram, eu pequeno. E eu deixei aquilo vários anos, falei, você está perdendo tempo, isso aí é confuso mesmo. Ele é confuso, é o autor. A culpa não é dele, não é da história, ou da filosofia, ou do contexto. É ele, o estilo pessoal. Eu custei entender isso. É que tem muitos autores que fazem isso, né? Como a filosofia é aberta para tudo, eles fazem uma abertura assim difusa. Agora, o Abel Rei era mais da psicologia dentro dos processos, mas levando pela filosofia, né? Agora, é um livro confusinho, difícil. É que eu falei. Eu achava, o próprio professor lá que eu mostrei, falou, não, você ainda está muito menino. Você está querendo saber tudo? Uma pessoa de 60 anos, você tem só 10. Espera, tem meio século pela frente. Aí eu deixei passar os meio séculos. Quando chego lá para o professor de moda, eu falei assim, vem cá, Valdo, você está perdendo tempo com isso? Há quanto tempo faz? Eu falei assim, meio século. Puxa. O Arlindo, de novo aqui, eu minhas questões filosóficas, em cima da pergunta do Everaldo, eu fiquei me perguntando aqui se essa questão da prolixidade dos filósofos, né, que não deve ser uma questão em si da filosofia, é que os filósofos têm um paradigma tão pequeno e com umas questões tão avançadas que eles não conseguem resolver. E aí ficam circulando. Será que é isso? Existe isso. Como se fosse uma disfunção cognitiva, sabe, qualquer. Existe. Que não cabe dentro da... Nem tudo é assim, mas existe uma boa parte que é assim. É que a filosofia é generalista. A ciência ela é focada,
enfoca um assunto e vai a fundo. A filosofia, por ser generalista e quer explicar coisas super avançadas, pode acontecer isso, sim, eu concordo. Mas uma parte dela é assim. E dá essas distorções de a pessoa ficar prolixa demais. E existe uma abertura no generalismo para isso acontecer também. Gente, nós ainda temos tempo ainda. Agora, eu quero dizer para vocês que a temperatura aqui dentro está com 19 graus. Lá fora já subiu, está a 10 graus. Eu quero dizer que depois, lá junto do Rio, hoje nós tivemos 2 graus abaixo de zero aqui. E aqui acima do Rio, nós fomos para 2 graus acima de zero, lá de cá. Agora, chegou uma certa hora que aqui também ficou a 0 graus. Houve geada e depois o povo fala que aqui só faz calor. Eu só quero lembrar e fixar 27 de junho. Hoje nós tivemos 2 graus abaixo de zero, perto do Rio. Todos os aparelhos todos registraram. Não adianta vir que não tem. Agora, eu já vi aqui 4 graus abaixo de zero, nesses 16 anos. Mas não houve neve. Agora, aqui nevou em 1977. Então, tem gente que está esperando que qualquer ano desse vai nevar. Se nevar, eu chamo vocês e vou dar um toque geral no telefone para todo mundo. Tem que filmar, tirar foto. Porque eu trabalho de madrugada. Se nevar, eu vou ficar sabendo. Sabe? Você tem que ficar com uma máquina. Agora, o problema é que precisa ter mais nuvens. Se tiver, é capaz de nevar. Hoje chegou perto. Estava um nevoeiro aí que ninguém enxergava 10 centímetros na frente, estava difícil aí embaixo. Eu cheguei ali. Tudo branquinho. 8 horas estava branquinho ainda. Pois ainda estava branco. Pois é, mas 8 horas. Tinha gelo, é branco de gelo. 8 horas estava a 1 grau aqui em cima. Agora, depois do Rio, foi a 2 graus abaixo de zero. O Roberto também assinalou tudo. Agora, a meteorologia falou que nós íamos chegar a 6 graus por aqui, terça-feira, amanhã. A meteorologia nem sempre. Eles não têm aparelho aqui perto do Rio, eles não sabem a nossa área. Aqui é mais frio do que lá na cidade. Às vezes são 5 graus abaixo aqui. A minha pergunta é para o senhor, professor Valdo. Quais orientações o senhor pode dar para um grupo que está em transição e demandando uma recém grupal? Então, quais as orientações? O que a gente tem que analisar? O que eu penso aí é ver o que é que essas pessoas estão juntas. Por quê? Qual o motivo? Ver a inter-relação de cada um e a prioridade evolutiva dentro da Max ProEx. Então, é muito importante estudar a Max ProEx, que é a ProEx grupal. Ver o que é que essas pessoas, por que chegaram nisso, por que aconteceu isso, por que chegou a essa condição de ser analisado e todo mundo está junto. Quantas pessoas são? Tem que fazer o levantamento. Quais os perfis de cada qual? Como é que é isso? E por quê? Com isso, vocês vão poder ajudar todo mundo, um por um e todos juntos. Um por todos, todos por um. Isso vai ser importante. Você entendeu, né? Agora, aí tem que ver a prioridade, a ProEx, a cosmoética, o CGC, entendeu? Que é o Código Grupal de Cosmoética. Se analisar isso aí, já se vai ter uma boa plataforma de manifestação, de observação, de entendimento. Certo. E em grupo, como manter a flexibilização na hierarquia sem que isso vire anarquia? Aí é a liderança. Tem que escolher uma pessoa que tem mais liderança do que os outros. A liderança ela tem que sobrepairar os processos de uma maneira cosmoética, analisando os interesses e os objetivos acima da própria pessoa do líder. Isso é que é importante na história. Então, ele sai do egoísmo para trabalhar com o altruísmo, que é a mega fraternidade. Se ele pensar nisso, a situação melhora para todo mundo, inclusive para ele mesmo.
Então, o problema é descaracterizar o egão. Depois que ele acaba com o próprio egão e entra no altruísmo, ele começa a mexer nos egões do entorno, os adventícios, e vê o que faz com esse povo. Agora, todo grupo, você sabe, é difícil. 3 pessoas, para mim, já começou a multidão. Toda multidão tem interesse ou tendência de nivelar por baixo. Então, tem que dar um jeito do líder fazer com que a multidão se nivele por cima. Aí entra o que eu vou ler já 2 vezes. Evolução, cosmoética, prioridade. Se observar isso, já melhora muito. É uma saída. Agora, qualquer coisa depois, fazer uma avaliação grupal através de cobaia, com 5 cobaia, 1 por 1. Aí melhora, com o conscienciograma na mão. Sim. Tá Pode certo. melhorar mais depressa. Obrigada. Qualquer coisa, recorra a Conscius. Yes. Ela é da Conscius. Professor, aqui na caracterologia, o item 5, né, ninguém reparou, que tudo aí é contraponto. Aí eu tinha posto E no aí original, precisa de pôr, a filosofia privilegia a ética humana. para o pessoal E a pôr, holofilosofia prioriza a alguma cosmoética coisa interassistencial na multidimensional. digitação É, se eu vou perdeu, colocar lá. não sei o que houve. É a ética versus cosmoética, e tudo maiúsculo. Essas 12 comparações realistas estão muito boas para se pensar aqui. Você trabalhou, amigo, viu? Você fez uma parte prática para fazer esse verbete. Você não foi um filósofo teoricão, não. Agora, Você se mexeu. com o meu passado filosófico, É analisando... tanto que aqui, ó, o Adélio não pôde falar nada. Engoliu aí a situação toda caladinha ali no canto. O trio Parada Dura participou direto aí. Porque É, o hoje, Jarbas de fez qualquer maneira, pergunta, os 3 né? falaram. É. E eu... Agora, eu acho interessante é que nós estamos falando de filosofia, já vão para 2 horas quase, e tem a nossa prendada mascote ali, quietinha, estudando as coisas e participando das coisas. Quantos anos ela tem? Pois é. Vocês ouviram bem? E será que ela é uma filósofa? Não, e também? olha lá, sempre alegre, com os olhos deste tamanho, urubu servando tudo. Entende? Essa é a nossa mascote aí. E ela digita tudo ali, mano. É, participa, quer saber. E outra coisa, o laptop dela tem mais arquivo do que uma boa parte de vocês. Isso aí é seríssimo. E ela está com o laptop todo lado. E leva a coisa a sério. E sempre sorrindo. Valdo, que eu percebi que teve muita pergunta de internauta, parece que acima do Tem normal, muita gente acima hoje. da média. Não, hoje foi. Porque foi 31. Mas, O máximo que nós já tivemos aqui de fora é 37. mas Mas parece quando passa de 30 já é acima da se média. bem que teve filósofo que fez várias perguntas, várias vezes. Não, tiveram 2 aí que fizeram 4 perguntas cada um. Só Um dos Estados Unidos e outro do Brasil mesmo. Sabe, existem os interessados. E filosofia é uma coisa que atrai, né? Agora, eu não vi o Zaslavski. Que eu ia colocá-lo na berlinda, mas ele não apareceu. Ele vai ter Entende? Ele fica devendo a você. Ele vai ter um verbete na área de filosofia logo. Pois é, o dia que ele fizer o verbete, eu quero ver você fazer umas perguntas para ele. Eu vou fazer. Zaslavski. Ele é um filósofo judeu, quer dizer, de alto nível. Até já vou fazer Precisa a gente estudar isso muito. Filósofo judeu? O nome do verbete é consciência platônica. Fazer Dele, né? dele. Vamos ver o que é que ele fez com Platão. É isso? Precisa ver o que Cebolinha fez com Platão. Né? É o Cebolinha com Platão, né? É o Pratão. É. Tem tempo ainda? Tem. Tem, pode falar. Pegando o gancho da colocação do Arlindo, né, da teoria de a filosofia ser a origem da ciência convencional,
Eu queria saber, assim, considerando a sua experiência como Zéfiro, sobre a questão do triunfo da ciência materialista, né, a partir do século XIX. Parece que teve um investimento muito grande, assim, dos amparadores, no sentido do surgimento de novas linhas de conhecimento, né? E isso escambou, vamos dizer assim, para o materialismo. Seria necessário, de fato? Não, como é que o materialismo o senhor vê isso? sempre existiu, né, de algum modo. Sim, mas Sempre nessa existiu. transição... Por exemplo, você não acha que lá no meio dos gregos não tinha opção de materialismo? Tinha os atomistas, que eram os mais materialistas. Não, com certeza, mas Então, isso sempre existiu. Agora, o problema é que, com a tecnologia e depois da era industrial, houve muito interesse econômico-financeiro que levou as pessoas a pensar mais no processo humano, físico, direto, de sobrevivência. Isso aí mexeu com o materialismo pelo lado da economia. Entende? Até hoje nós estamos vendo isso, o processo do capitalismo selvagem. Agora, hoje, isso aí, houve o desvio agora para o superconsumismo, que está fixando isso também. Agora, o que eu vejo que é uma renovação são esses autores que estão começando a falar contra a religião e escrevendo verdadeiros tratados contra isso. Isso é positivo, a meu ver, que é o que precisa de fazer, porque o que tem piorado a Terra mais nesses últimos tempos, eu não estou falando nem século nem milênio, cada um vai atingir e ver a situação da cronologia de acordo com aquilo que interessa. Mas, a meu ver, é o fanatismo religioso. E esse fanatismo religioso está sendo cada vez mais colocado, encantoado. E como é que vai ficar isso? Como é que fica, por exemplo, o fanatismo, por exemplo, do panjudaísmo? O fanatismo, por exemplo, do islamismo? O fanatismo, por exemplo, do vaticanismo? Só aí nós temos 3 condições seríssimas. Os judeus são poucos, mas, por exemplo, os árabes hoje já são mais de 1 bilhão no processo deles. O catolicismo também é um monte de gente. E esse fanatismo, até onde nós vamos? Por exemplo, eu considero um absurdo, só para falar uma coisa, o processo do islamismo, por exemplo, a Arábia Saudita, que eles têm tanto dinheiro de petróleo, e os Estados Unidos apoiam, eles são aliados dos Estados Unidos, e as mulheres lá não podem dirigir carro. Quer dizer, eu considero isso tudo um absurdo total contra a mulher. E o povo acha que o feminismo venceu. Venceu coisa nenhuma. Essas mulheres sendo obrigadas a vestir roupa e tapar até o olho, tapa tudo. Por quê? Porque os homens não se consideram capazes de conseguir conviver com a mulher que tem o ginossoma, que é o corpo, vocês sabem, que é o Viagra, é o corpo viagroso. Então, como é que fica isso? Então, para eles não ter esse trabalho, o que eles fazem? Tapa a mulher. Pense bem nisso. Os maiores culpados são os homens árabes, que permitem uma coisa dessa. Aqueles sheiks, por exemplo, lá. Agora, o pior da história. E a pseudo-justiça que eles têm, que faz mutilação nas pessoas, apedrejamento das mulheres. Tem certas coisas, isso em pleno século XXI, com eles lá recebendo avião, saindo astronauta fora do planeta, e fica esse ranço, que é muito inferior ao processo medieval, muito mais antigo. Para onde nós vamos com tudo isso? Então, o que eu vejo sério aí é esse fanatismo religioso. Primeira coisa que tem que derrubar são os chamados livros sagrados. Isso tudo é besteirada. Começa pela Bíblia. Agora aí entra o Talmud, entra o Alcorão. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, eu tenho amigos nesse povo todo. Eu falo essas verdades todas. Muitos deles reconhecem, mas falam assim, eu não entro nessa, não dá, é muita gente. Tanto árabe quanto judeu, eu já conversei isso tudo.
Vários reconhecem. Eu te dou razão. Agora, não estou nessa. Eu sou, geneticamente eu tenho a filiação, mas não estou nessa. Muitos já caíram fora. Mas o que vai fazer? De modo que eu acho que nós estamos nesse impasse na Terra. Esse é o dilema do momento. Nesses próximos séculos, eles vão ter que enfrentar isso. Por isso que eu acho que esses livros que estão saindo para mostrar essa realidade, isso é bom. Entende? Vale a pena. Arlindo, então, eu estou esperando agora o próximo verbete seu e o livro também, que já está encaminhado, não é isso? Parabéns, foi muito bom aí. Você vê pelo tanto de questionamento que teve aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 3 recados: Rosa, programa, verbetografia; Patrícia, CP2, Foz do Iguaçu; Lilian, acoplamentário. Boa tarde. Nós temos um programa verbetografia programado para esse final de semana. Só que a gente solicita, então, as pessoas que estão interessadas a fazerem suas inscrições, porque várias pessoas chegam para mim e falam que estão muito querendo fazer o programa, mas não se inscreveram ainda. Então, para a gente, até quinta-feira, avaliar se vai ser possível mesmo manter essa turma ou não. Então, eu gostaria que todos, então, fizessem suas inscrições até quinta-feira. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para todas as consciências que se sentem compromissadas com o trabalho da CCCI. Nos dias 12, 13 e 14 de agosto, vai acontecer o SCP-2 de Foz do Iguaçu. O SCP-2, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, acontece apenas uma vez por ano em Foz do Iguaçu. E é uma oportunidade ímpar que nós temos de ajuntar o maior número de consciências envolvidas com a conscienciologia e, de forma grupal, trabalhar um rapport mais intenso com a interlúdio. Então, nós gostaríamos que cada um refletisse muito sobre isso, o potencial de participação que tem nessa conjunção grupal, e estamos, então, todos contando com as energias de vocês nesse SCP-2. Repetindo, então, o SCP-2 vai acontecer 12, 13 e 14 de agosto. Inicialmente estava previsto para setembro. Ele vai acontecer no Hotel Rafaim, da BR, e o EPICOM é o professor Mário Oliveira. O Hotel Rafaim tem ótimas condições de receber um grande número de pessoas. Então, nós gostaríamos realmente de fazer um grande evento e contamos com todos. Obrigada. Nesse mês de julho, a gente vai ter uma grande novidade, o acoplamentário, que a gente vai ter 2 cursos acoplamentários. O primeiro vai ser no dia 15 a 17 de julho, a temática intermissivista, que vem da semana, né, do intermissivista, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, e vai ser com o professor Leonardo Firmato e Adriana Lopes. O segundo curso acoplamentário vai ocorrer nos dias 25 a 27 de julho, sobre parapsiquismo, tá? Com o professor Mário Oliveira e Marina Tomás. Então, o curso acoplamentário, ele é importante para todas as pessoas que queiram desenvolver o seu parapsiquismo de forma lúcida e interassistencial. Nesse curso, ele é praticamente prático, 90%. Também temos muito debate e questão de reflexão quanto aos seus trafores e qualidades parapsíquicas. Então, todos os interessados, sejam todos bem-vindos ao acoplamentário para debater com as suas vivências, experiências e enriquecer ainda mais o curso. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é projetor auxiliar de somaticista, especialidade de somatologia, autora Maurissa Andrade. Obrigada e boa tarde a todos.